Alô, amigos e amigas, esse é o programa Argumento, meu nome é Beto Almeida e hoje nós vamos tratar de um tema muito raro na mídia brasileira, pelo menos em segmentos expressivos da mídia brasileira. A solidariedade a Cuba, um país latino-americano com o qual o Brasil tem relações normais, crescentes, relações comerciais crescentes e também de cooperação, já que alguns projetos brasileiros ou projetos de construção de infraestrutura em Cuba estão sendo feitos com a participação de empresas brasileiras. Quem vai nos falar sobre esse tema é a senadora Vanessa Graziotin, do PCdoB do Amazonas, e ela é também presidenta da Frente Parlamentar de Solidariedade a Cuba. Não é isso, senadora? Exatamente, o Grupo Parlamentar Brasil-Cuba. Grupo Parlamentar Brasil-Cuba. Inicialmente é um tema raro, mas as relações crescentes entre Brasil e Cuba, inclusive a participação brasileira, por exemplo, na construção do Porto de Mariel, suscita trazer esse tema à tona. Como é que a senhora o encara? E é verdade, agora mesmo nós tivemos uma grande polêmica no âmbito da OEA por conta da ausência de Cuba, não é? E o Brasil somou-se a outras nações do nosso continente no sentido de exigir, mostrar de forma muito clara que a intenção era que aquele fosse o último encontro realizado com os chefes de estados latino-americanos, caribenhos, e não só latino-americano, do continente americano como um todo, sem a presença de Cuba. Aliás, a presidenta Dilma Foi disse muito isso firme, ao presidente Obama. muito firme mesmo. Ela, presidente da Venezuela, da Bolívia, ou seja, a grande maioria, não a unanimidade, mas a grande maioria dos países se manifestaram assim, porque não pode um fórum internacional se autodenominar como um fórum democrático representativo se barram nações sem qualquer razão, porque não há razão para barrar Cuba. Eu costumo dizer que, de nossa parte, o Brasil ele é um país que se destaca no cenário internacional não apenas pelas posições internas importantes que vem adotando. Nós estamos entre os países do mundo que mais diminui a pobreza, a miséria, ações importantes que vem ocorrendo desde que o presidente Lula assumiu o poder e que deu uma guinada. Não é? A gente vivia a era das privatizações e nós passamos a viver a era do fortalecimento do Estado brasileiro. Então, mas o país se destaca não só por conta disso, por ser a sexta economia do planeta, mas se destaca também pela conduta correta e respeitosa internacional, né? Ou seja, a nossa política, a política brasileira de relações exteriores, é uma política admirada pelo mundo inteiro, porque nós não apenas falamos de alguns princípios, mas o governo brasileiro, o Itamaraty, a nossa diplomacia exerce efetivamente princípios que são importantes e fundamentais para o fortalecimento dessas relações. Entre eles, o princípio do respeito à autodeterminação dos povos, né? Cuba é um país que teve a sua opção, tomou a sua opção, um país que vivia explorado pelos Estados Unidos da América do Norte, que fazia daquele país uma ilha caribenha, fazia daquela nação um porto de férias e muito mais do que isso, não só as férias para os seus magnatas, para a gente rica, para os americanos ricos, mas faziam dali também um cassino e uma exploração de prostituição que era fenomenal e repugnante. Cuba se libertou, não fruto de ação só de poucos jovens como Fidel Castro, Che Guevara, Raul Castro, mas com o apoio da população. E de lá para cá, Cuba procura trilhar o seu caminho, né? E sofre muito porque os Estados Unidos, não aceitando essa libertação do país, essa opção por um caminho independente, mantém um bloqueio econômico e que acaba sendo psicológico também fortíssimo contra aquela nação, né? Tanto que várias assembleias das Nações Unidas, este bloqueio ele é condenado, mas nada acontece a não ser a condenação, e cada ano com um número de votos maior
dos vários países do mundo inteiro, né? Então o país se destaca por isso e respeita muito Cuba. O Brasil é muito amigo de Cuba, não porque Lula seja amigo de Cuba, de Fidel Castro ou Dilma, mas porque nós agimos assim com todos os povos irmãos. Agora, é a polêmica porque aquilo que eu disse, os Estados Unidos até hoje não aceitou Cuba, um país tão pequeno, tão dependente de outras nações economicamente, continue seguindo nesse caminho deles próprios, determinar o seu destino, não é? E Cuba vive muita dificuldade, eu sei porque já tive a oportunidade de ir várias vezes lá, inclusive como turista até, mas politicamente eu fui várias vezes, em 2011, ano passado, estive lá e sei da dificuldade que eles passam, mas eles são muito unidos em torno desse objetivo maior de seguir construindo uma sociedade de iguais. Agora, senadora, haverá na Bahia, Salvador da Bahia, 25, 26, 27 de maio próximo, agora daqui a alguns dias, a Convenção Nacional de Solidariedade a Cuba, onde os movimentos sociais, culturais, instituições brasileiras fazem anualmente um trabalho de prestar algum tipo de solidariedade, porque reconhece que Cuba é, como a senhora assinalou, vítima de um bloqueio por ter transgredido as normas de países, digamos, considerados poderosos. A senhora deve participar. Qual é a importância de atos como esse? É muito importante, porque você veja, esse país pequeno, um território pequeníssimo, né, e com uma população pequena, menos de 10 milhões de habitantes, e consegue passar o Brasil, que é a sexta economia do mundo, por exemplo, nos campeonatos esportivos. Né? Teve mais medalha nos Pan-Americanos, e um país que tem um exemplo de programa de saúde, de assistência à saúde à população, é um exemplo mundial disso, né? E a custa de muita dificuldade e muito sacrifício. Se não fosse o bloqueio econômico, eles estariam muito mais avançados em diversos segmentos. Então, para eles, que sofrem muito isso, ter por parte das nações amigas, aliadas e tão importante como o Brasil, manifestações de solidariedade é muito importante, não é? Então, já são mais de 20 convenções anuais de solidariedade, cada ano num estado diferente, numa cidade diferente, e é o povo simples, do povo simples ao parlamentar, ao político, muitas vezes aos governadores, aos prefeitos, que vão lá prestar sua solidariedade. E isso para eles toca profundamente, né? E toca o coração, toca o sentimento, e é uma força, sem dúvida, para que eles continuem seguindo e ultrapassando uma das barreiras que lhes são impostas, né? Então, o Brasil é um dos países que mais tem procurado ajudar, através do governo, mas também através da solidariedade da população. Agora, uma coisa interessante, a senhora falava sobre a Assembleia da OEA, da qual Cuba foi expulsa. Mas agora surgiu a CELAC, a Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos, na qual Cuba foi, claro, incluída. Não estão incluídos os Estados Unidos. Qual é o simbolismo dessa nova organização à sombra ou à luz de um processo de integração latino-americano e caribenho? É muito importante. Olha, quando eu falei das mudanças operadas desde o governo, do primeiro mandato do presidente Lula, a gente pode exemplificar também nas relações exteriores. Nós estávamos a um passo com o ex-presidente Fernando Henrique de compor o grupo econômico liderado pelos Estados Unidos, não é? A um passo. E todos nós, a ALCA, todos nós dizíamos que, primeiro, em decorrência das diferenças, porque você não pode tratar diferentes de forma igual. Porque se assim você age, se assim você faz, você no fundo está tratando de forma diferenciada e discriminando o mais fraco, não é? Então, para que a relação seja de equilíbrio, e se há muita diferença, as diferenças têm que ser levadas em conta. Então, nós sempre defendemos a necessidade de o Brasil se alinhar primeiro e aliar
aos países com perfil parecido ao nosso, né? E a partir daí sim, com o fortalecimento de um bloco dos iguais, aí sim a gente buscar determinados acordos, que nós também não temos nenhuma xenofobia em relação aos Estados Unidos da América do Norte. O que nós não queremos é que eles continuem impondo a sua opinião, a sua política sobre os mais pobres, os menos desenvolvidos com ele. Infelizmente, a história daquele país é exatamente assim. Passam por cima de resoluções da ONU, utilizam todos os argumentos, a maioria das vezes sem qualquer precedente, sem qualquer rasgo de realidade, para invadir nações e, no fundo, o que está em jogo são interesses econômicos, não é? Então, a gente sempre defendeu que o Brasil se juntasse a outros para poder ter força perante o mundo. E assim tem sido feito, né? Além do Mercosul, que avança a passos largos, vem a CELAC, né, que é uma ampliação do Mercosul. E nós precisamos dar muita força para que venha não apenas como iniciativa dos poderes executivos, mas também do próprio poder legislativo, né, que esse bloco se consolide, se fortaleça dentro desse ambiente da solidariedade, que todos querem o bem de todos. Ok. Queria agradecer aqui a presença da senadora Vanessa Graziotin, do Partido Comunista do Brasil, do Estado do Amazonas. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigada. Obrigado também a vocês de casa que nos acompanharam. Caso queiram enviar sugestões ou críticas aqui ao nosso programa Argumento, pelo telefone, olha aí uma forma de fazer, 0800 61 22 11, 0800 61 22 11. Ou, se quiserem baixar esse ou outros programas da TV Senado, aí na tela também para você. É o www.senado.gov.br/TV. Obrigado mesmo pela sua audiência. Até o próximo Argumento. Tchau.